Bem-vindos! Começando aqui mais um episódio do podcast Espaço Criativo e hoje nada mais, nada menos que Vinícius da empresa Global e um grande amigo meu. Vinícius, bem-vindo, cara! Que satisfação ter você aqui comigo, trocando uma ideia, trocando experiências. Fala um pouquinho aí, quem é você? Legal. Thiago, obrigado pela oportunidade. Gostei muito da iniciativa. Você é um cara que tem uma característica legal que eu gosto muito nas pessoas, que é a inquietude, o cara inquieto, né? Então, sempre que eu converso com você, quando a gente se encontra nos eventos ou pelas corridas da vida aí, você sempre tem alguma coisa nova para contar. Então, gostei de saber da criação do podcast, do espaço. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Vamos lá. Nós estávamos conversando sobre tecnologia e eu percebi que o meu contato com tecnologia começou muito cedo. O meu pai trabalhava com informática em Americana, tinha uma empresa de informática, uma assistência técnica, trabalhava com hardware e com software. E daí, cara, você é pequenininho, você quer muito curioso mexendo nas coisas do seu pai. E eu era assim, uma criança bem curiosa e tinha uma convivência. O meu dia a dia tinha... Você mexe com informática desde quando? Olha, desde os meus 15 anos. Então eu estou com 33. Você lembra do que tinha na sua época, quando você era criança? O que tinha? Eu lembro muito do Windows XP. Windows XP. A placa de vídeo mais potente na época era uma GeForce 512. Se você tivesse uma GeForce 512 com uma memória aí de 4 GB de RAM, você era o cara. Então, antes do XP teve o Windows ME, o Windows 98, o Windows 95. Quando as primeiras vezes que eu instalei o Windows, o Windows era 3.11, que era o Windows rodava no MS-DOS ainda. Então, eu tive esse contato com tecnologia, por mais que não fosse um contato profissional, mas era um contato que eu estava ali no dia a dia na empresa do meu pai, ajudando a instalar um Windows, por exemplo, como esse, ou às vezes ajustando o display de 386. Então, eu comecei a ter contato com tecnologia em 94, quando chegou o Plano Real. Então, nessa época, eu já tinha, assim, brincava com tecnologia. E depois eu fui trabalhar como técnico de informática. E assim, daí em 1995 chegou a internet, daí as coisas começaram a mudar, e daí a gente começou a ter já uma movimentação diferente, né, entendendo aquele mundo. Eu vejo assim, a chegada da internet, ela é muito parecida com a chegada da IA, porque você tem aquele contato com... Você tem que descobrir, né, um contato novo com uma tecnologia nova, você tem que descobrir aquele... Então é uma fase muito de descoberta. Então aconteceu isso nessa fase, daí trabalhei com informática, depois eu me formei em TI. Então, veja que eu estava trilhando um caminho muito técnico, assim, né? Desde a parte de montagem e manutenção de computador, de infraestrutura, era um caminho muito técnico. Quando eu entrei na faculdade... que eu comecei a perceber que, na verdade, eu tinha mais habilidade comercial do que habilidade técnica. E daí eu comecei a conhecer o que era vendas, né? O que é vender, o que é se relacionar. Então, eu vejo assim, até para te explicar um pouquinho do meu momento hoje, eu tive esse início técnico e depois eu tive um contato com vendas. Eu acho que me descobri vendedor na faculdade, né? Então, assim, hoje, vendendo tecnologia, me facilita ter tido essa base técnica e me facilita a vida lidando com o time comercial hoje, tendo esse contexto, né? A maior característica que eu vejo em você, né, é a sua incrível habilidade de venda. Eu nunca vi um profissional vendendo igual você. Queria ter você aqui na equipe, mas Deus abençoa você com os outros projetos, que está indo muito bem. Fico muito feliz, porque você é uma pessoa incrível, incrível. Gosto muito de você, sucesso. E é legal, né, ter a bagagem
da tecnologia, porque facilita muito, né? Você saber o que você está ofertando para o cliente, você está fazendo uma coisa muito bacana. Você teve uma agência de marketing também, né? Também passou por uma... Foi. Em 2007, eu estava na faculdade ainda, daí eu fui para Cananéia para ajudar a equipe da faculdade, Faculdade Network, fica ali em Nova Odessa. Eu fui com eles para a gente poder fazer um projeto de inclusão digital lá. Nesse projeto de inclusão digital, eu comecei a ver que na prática, no dia a dia, o que gira era mais, assim, o que me chamou a atenção era mais a questão do impacto que aquilo acontecia do que a tecnologia em si. Então, o início da agência que você comentou foi quando eu saí da faculdade. Então eu entrei na faculdade com uma cabeça muito técnica e saí da faculdade com uma cabeça mais comercial, mais de business do que tão técnica assim. E isso foi bom porque eu percebi que eu tinha nascido mais para fazer aquilo, para fazer o relacionamento das pessoas acontecerem, do que para ficar atrás de um computador, por exemplo, o dia inteiro. Né? Era o que eu fazia antes de entrar na faculdade. Então, eu saí da faculdade, queria fazer negócio com tecnologia e envolvendo a internet, que era algo que estava crescendo demais naquela época, e daí eu comecei a agência. Comecei fazendo site, depois social media, montei uma equipe, daí toquei a agência por 11 anos. Foi até o começo da pandemia. Daí no começo da pandemia eu percebi que eu queria dar um passo a mais, né? Tava já com alguns projetos em mente. E logo depois da pandemia, um amigo meu que tinha feito faculdade comigo, Monan, me chamou e falou assim: estou querendo abrir uma empresa de desenvolvimento de software, você tem um know-how de desenvolvimento, né? Você tem uma base técnica e depois migrou para o comercial, então essa característica eu busco num sócio. E por outro lado, o Monan, sabe aquele nerd da sala de aula que você... Cara, tem tipo assim, um cara que era visionário, muito bem técnico, então assim, sabia muito da parte técnica e tinha uma visão bem a longo prazo, bem futurista. Você fala assim: nossa, eu gostaria muito de ter esse cara como sócio. E daí quando ele me chamou, eu falei: nossa, fiquei muito contente. Hoje nós somos em 3 sócios, o Renzo também é um dos nossos sócios. Você então é o comercial, o Monan? O Monan é o CEO. O Monan é o CEO e ele é o pensante das tecnologias, é o Isso. Nerd. E o Renzo, ele cuida da operação. Operação. Você queria fazer um adendo sobre o Monan? Eu vou, sobre o Monan, ele, na verdade é o seguinte, eu estou usando essa palavra, né, nerd, porque é a primeira impressão que eu tive dele na faculdade. Mas o que eu percebo nele, e até falo isso para quem está ouvindo, se você... ter sociedade é um caminho difícil, é árduo, é um casamento. Casamento vai ter dias, vai ter semanas que não vai ser tão legal assim. Vai ter coisas que a pessoa vai falar para você que você não vai gostar. Tem coisas que vão acontecer que vai beirar ali um pensamento de, nossa, tá difícil. E se, né? Então, uma dica que eu dou primeiro, tem que ter uma confiança acima de tudo, assim como num casamento, porém, a característica principal é uma característica de completar. Então, eu vejo que para construir a Globals, no começo eu e o Monan, depois o Renzo entrou e ele ajudou a fazer isso, um completar o outro. Então, existem habilidades que eu tenho que o Monan não tem e que o Renzo não tem. E existem habilidades que o Monan tem e eu não tenho, nem o Renzo tem. Então, a gente conseguiu encontrar um trio que se completa muito. E também, eu acho que para isso ter dado certo, como está dando até hoje, a presença da Pamela também foi muito importante, que cuida de financeiro, RH, administrativo. A saúde da empresa, né? A saúde da empresa. Então, ela foi muito sensata no começo e agora, né, também tem uma visão a longo prazo. Então, eu vejo que uma boa parte assim, de sucesso, ainda mais uma empresa que você tem sócio. Na agência que eu não tinha sócio.
Então toda decisão dependia só da minha direção. E você tinha uma equipe, uma baita responsabilidade, né? Uma você baita. imagina, se eu me acomodar, né, por uma semana, não, tenho, né, uma equipe para... Nessa equipe, até para... trazendo um pouco de característica da época da agência, eu tive a sorte de ter, assim, ingredientes na minha equipe também que fizeram o negócio acontecer, né? Desde do Juninho, que editava, do Jefferson, o Lucas segundo, que hoje tem uma agência também, segue um caminho brilhante no meio da comunicação e branding. E esses caras lá, eles faziam parte, assim, cada um tinha... Imagina uma orquestra que tem só saxofone. Não dá certo, né? Não dá certo. Não dá uma certo. orquestra que só tem bumbo. Então a montagem de uma equipe, ela precisa ter uma visão de que cada parte dela precisa de uma ferramenta diferente, né? Precisa de um instrumento diferente para a banda tocar e sair alguma coisa de fato de valor no final. Exato. A Globals, né, juntou os 33% de cada um e formou 100%. Exatamente. É isso. Eu acho maneiro demais, né, ter sócio. Mas o que eu acho também, machismo. Tem que pegar os sócios, é um casamento. Vai os 3 psicólogos acompanhamento toda semana de sessão. Lá eles resolvem as diferenças lá e alinham. O nosso psicólogo hoje lá é o estacionamento do prédio que a gente está. Quando a gente tem uma conversa muito difícil, que às vezes, cara, tipo assim, às vezes eu piso na bola, meus sócios pisam na bola às vezes, né, em relação a diálogo, porque no calor da semana, cara, às vezes você tá muito agitado e daí você chega com palavras, né, que às vezes podem ser distorcidas. Então, às vezes a gente tem que fazer um ajuste entre sócio, a gente desce no porão e troca uma ideia tipo de homem para homem, para colocar as coisas certas na mesa e seguir o barco. Porque assim, tem uma frase do Thales Gomes, que é um conselheiro do G4 Educação, ele fala assim que na divisão dos sócios, né, eu não lembro certinho da frase, mas ele fala que na separação dos sócios, a única pessoa que ganha dinheiro é o advogado. É o advogado, exatamente. Isso. Os sócios não vão gerar nada de benefício, de lucro na divisão deles. Então, você tem que se acertar com o seu sócio. Ou mudar o esquema da empresa, né, cada um comprar a sua parte, por exemplo. Mas quando há quebra de sociedade, quebra a empresa às vezes, e você só vai dar ganho para o advogado. Então tem que... E os funcionários, né, que dependem daquilo, eu penso muito nos colaboradores da empresa. Quando acontece alguma sociedade quebrando, hoje nosso time está com mais de 20 pessoas, então é um número expressivo quando você pensa no lado de quantas famílias dependem disso, né? Tipo assim, quando você vai abrir uma empresa, você vai impactar. Você vai impactar pessoas, você vai impactar, primeiro, né, vou colocar assim, olhando para a pessoa, você vai impactar a vida dela, você vai impactar a carreira dela, você vai impactar o mercado. Então, existem uma cadência de impactos que você pode causar, impactos positivos, com a abertura de uma empresa, de uma companhia. Então, é importante que, quando você inicia uma empresa, você não está iniciando uma empresa somente para, vou abrir um negócio para ficar rico, para enriquecer. Eu acho que... Aí já quebra. Você vai quebrar. Vai quebrar. Até porque no começo de todo negócio, demanda uma energia, um esforço, e muitas vezes um esforço financeiro tão grande que o lucro vem no decorrer dos anos, né? Dizem então, que aí, né, 2 anos para começar a se pagar, é uma média aí que tem, né? Sim. Exatamente. Só um adendo que você falou lá, né, dos sócios que descem lá no estacionamento, trocam uma ideia. Uhum. Nós, empresários, sofremos muito e temos vida particular também, né? Então acumula, nós temos filhos, temos canseira, temos um monte de boleto, escola para pagar, mas os problemas que a empresa vai tendo, né? Então acaba mesmo descontrolando. O pessoal fala, entrando na empresa tem que tirar o coração.
Não dá. Teoria é fácil, né? Sim. Coloca na prática. Pode-se dizer, eu não consigo. Melhorei. Muito. Nossa, melhorei demais. Mas mesmo assim, não tem como. Tem dia que só uma cervejinha à noite para poder dar uma relaxada e desligar. O dia a dia, ele engole a gente. Ele engole a nossa rotina. Se você não for um bom gestor do seu tempo, a rotina vai te engolir. É fato. E se você deixar a rotina te engolir, você corre risco de não olhar outras coisas que são importantes também na sua vida, né? Se você não priorizar. Eu fiz uma mentoria com o Bruno Valente. Valente? Com o Bruno Valente. E ele tem algumas diretrizes assim, de ensino que ele fala que você precisa ter paz, lucro e recorrência. É um pilar, né? É um pilar da mentoria dele. E qual está em primeiro lugar? A paz. Paz. Com certeza. Tiago, se você não tiver paz, você não trabalha bem, você não entrega um produto com qualidade, você não vai ser um bom pai, você não vai ser um bom marido. Você precisa ter paz. Você vai fartar rapidinho. Exatamente. O meu sócio, o Monan, ele tem uma frase que ele fala assim que você não pode... não é uma frase dele, né? Mas ele usa muito essa frase. Não sangre com tubarões. Se você estiver no meio de tubarões, você não pode sangrar. E uma coisa que ajuda você a não sangrar é a paz. Se você for uma pessoa que tem paz, você vai ter uma facilidade maior para lidar com as coisas, que não são fáceis, como a gente falou. Lá em casa, nós somos uma família de 6 pessoas. Então, sou eu, a Raquel... Sua esposa. Isso. O Lorenzo, que é o mais velho, o Luca, a Valentina e agora a Liz. Então, veja, são 4 crianças que são diferentes uma da outra e que você precisa olhar para elas com um olhar de indivíduo. Porque cada uma tem uma personalidade. Então, ainda bem, né? Ainda bem. Nós todos somos assim, senão o mundo fica muito chato. Então, o que eu vejo assim que eu falho nisso, tem uma falha minha nesse sentido. Eu também. E eu preciso melhorar e vou melhorar. Né? Eu também. Vou ser o melhor gestor do meu tempo. E tento me capacitar para isso. Mas uma coisa que eu quero melhorar e eu preciso melhorar é conseguir dar atenção melhor para cada um deles. E hoje, talvez e isso pode ser uma desculpa, né? Que eu fico repetindo para mim mesmo. Mas devido à fase que a empresa tá, ela exige muito de mim, do meu tempo. E basicamente tudo é tempo, né? Então, Vinícius, eu também uso ou usava, não sei te dizer, essa desculpa. Só que cada vez que vamos crescendo, vai exigir cada vez mais. Se a gente não... como é que fala aquela palavra? Designar isso? Designar nossas... Delegar. Delegar, bom, obrigado. Funções. Delegar funções é o que eu vi que é o segredo. Eu tenho aí uma equipe também que eu estou tentando delegar, mas é difícil. Difícil a gente desapegar daquilo. Desapegar daquela arte, desapegar daquela edição de vídeo, desapegar daquele site, porque o cliente está acostumado com aquele meu padrão. Então leva um tempo muito árduo nosso tirar para poder treinar. A educação muda o mundo, a gente tem que treinar o pessoal, mas é difícil a gente fazer isso. E eu coloco a culpa também na fase da empresa. Está crescendo, tem uma empresa de personalizados, que fez essas... tudo isso aqui. Nossa, inclusive, uma ótima qualidade, viu? Muito obrigado. Legal. E ganhei uma de presente. Ganhou, isso aí. Muito legal, obrigado. Eu vou fazer fazer alguns brindes aí para você. Temos aqui também o espaço de podcast, o cowork. Legal. E o carro-chefe, que é a nossa agência de marketing. Legal. E esse último mês aqui, eu pequei com a minha família de tempo, eu pequei com meus clientes. E agora, para correr atrás do leite derramado, né? São muitos pratos que a gente precisa equilibrar e é difícil. É difícil. Eu preciso urgente, né? Eu estava até falando com um colaborador aqui, com a minha esposa, de uma consultoria urgente. Para poder colocar os pingos nos is. Né? Então tá, beleza, mas eu preciso... Sim. Bom,
Realmente, quando você percebe que você precisa melhorar e você busca ajuda, você busca treinamento, você busca formas de se aperfeiçoar, você consegue chegar lá. Consegue. Nesse caso, que nem eu estava falando para você, o Bruno ele tem uma mentoria legal, muito legal, que te ajuda não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Porque o que adianta, Thiago, você conseguir fazer a sua empresa crescer bastante e perder toda a base que você tem em volta? Não dá certo. A minha prioridade é, lógico, que é minha família. Uhum. Mas, né, não tá assim. O Wendel Carvalho, ele explica num curso que ele tem chamado Cronos, que para você, qual que é a fórmula de delegar? É você treinar e acompanhar aquela pessoa, né? Então, treinar e acompanhar. E um outro ponto que ele fala é que tudo começa com, assim, quero organizar minha vida. Por onde que eu vou começar? Começa pela agenda. Abre a agenda do Google e coloca lá os horários, coloca as janelas de horário daquilo que você tem que fazer e segue. Então, são teorias que são bem legais, mas na prática são difíceis de fazer e exigem muita disciplina. Disciplina, então. Porque vai surgindo no decorrer, pelo menos da agência, principalmente, urgências. Tiago, preciso disso aqui urgente. O funcionário acabou de pedir a conta, eu preciso de um outro serralheiro. Para agora. Aí o cliente tá louco. Se a gente não mandar, ele vem aqui no escritório com um caminhão-tanque e entra aqui. Vai surgindo. E fazer o quê? A gente acabou saindo do foco. Eu queria te perguntar. Podemos mudar de pato para ganso? Sim. Sobre a inteligência artificial, né? Que tá dominando aí. Eu adoro. Sim. Eu acho que eu não consigo viver mais sem inteligência artificial, porque ela nos ajuda aqui na agência de um jeito inacreditável. Correção, sabe? Querendo ou não, acaba batendo um dedinho ali. Claro que passa, né, por nosso time de revisão. Uhum. Mas já vai pro time de revisão, já top. Só para ele dar ok. Sim. E eu acho muito legal essa inteligência artificial. Você utiliza no seu dia a dia? O que você acha aí na saúde? Fala um pouquinho pra gente. Existe um termo no marketing que chama Product Marketing Fit, que é você conseguir fazer com que o seu produto se torne indispensável para quem usa. O ChatGPT, ele quase que em tempo recorde, ele conseguiu esse feito, né? Exato. E ele é um produto que, se ele sair da nossa vida, a gente vai sentir muita falta. Nossa. E eu tô citando o ChatGPT aqui porque é uma das IAs mais conhecidas, mas existem muitas outras, né? Mas deu pontapé, né? É isso. Pra isso. É o que deu o pontapé. Em 2015... eu passei pela IBM e a IBM eles criaram um computador, inclusive eu acho que a IBM ela é uma empresa recorde em criação de patentes. Ela criou muitas patentes, acho que inclusive o código de barras eles criaram, então é uma empresa que tem uma inovação muito grande. São pioneiros em várias coisas. E lá dentro eles tinham um computador chamado Watson, que era um supercomputador, né? Foi me apresentado assim. E era um computador que ajudava médicos, por exemplo, em tomada de decisão em cirurgia. Então, e esse computador utilizava IA. Né? Extremamente assertivo. Então, uma IA, ela... Vamos colocar assim, são algoritmos, a gente fala inteligência artificial, né? Mas o que é uma IA? Uma IA trata-se de algoritmos que ela utiliza de uma base de dados para tomar a decisão. Então ela é muito boa, por exemplo, em identificar padrões, em copiar padrões. É uma capacidade grande de gerir muitos dados. Na verdade é isso. Todas as decisões que uma IA toma é baseada em dados que ela analisou. Então, quanto mais utilizar, mais inteligente ela vai ficar. Mais inteligente ela vai ficar, porque ela vai ter mais dados para analisar. No caso do Watson, que eu estava citando, ele é uma tecnologia
que ele, por exemplo, ele consegue analisar muitas imagens e detectar mudança de padrões nessas imagens. Legal. Então ele identifica, por exemplo, câncer, ele consegue identificar doenças neurológicas baseadas em imagens. Então ele foi um computador que naquele momento, e assim, eu entrei em 2015 na IBM, mas eu não lembro exatamente quando isso aconteceu. Mas eu lembro que ele tinha ajudado na cirurgia, uma cirurgia neurológica numa criança. Ele foi à base de consulta de um médico para poder identificar onde que o médico trabalhava ali dentro do cérebro daquela criança. Então, o uso da IA ele é muito extenso, né? Ele, em várias áreas. Eu dei exemplos na área da saúde, que é a análise, por exemplo, de imagens para detectar mudança de padrão, e essas mudanças de padrão podem ser câncer, por exemplo. Então, ele tem vamos colocar uma capacidade muito maior, nesse caso, do que um médico. Porque, às vezes, se a mudança de cor, por exemplo, para identificar um câncer de pele, se a mudança de cor for muito pequena, pode ser que esse médico não perceba nas primeiras consultas. Eu estou dando um exemplo, eu não sou da área de medicina, tá? Então, eu não tenho, são só exemplos. Mas ele tem a capacidade de analisar isso com uma maestria, né? Então você tem o ChatGPT, que basicamente utiliza textos, você tem o Midjourney, que trabalha com imagens, você tem outras IAs que trabalham com música, outras trabalham com vídeo. Então, imagina que nós estamos numa fase de ter um leque de opções de IA para você usar. Você tem, vou colocar assim, né, como se fosse uma esteira onde você consegue navegar por diversas IAs para fazer diversas funções. Eu fui em uma palestra do César Gon, que é o CEO da CIT, e o César Gon ele faseou isso, ele explicou isso de uma forma bem legal, dizendo que a primeira fase da IA foi uma fase muito de descoberta. Lembra do link que eu fiz da chegada da internet? Onde as pessoas olhavam para a internet com um olhar muito de descoberta. Tipo, o que é isso? Sim, sim. Quando chegou o GPT... 95, né? 95, 96, quando chegou o GPT, quais que foram a sua primeira interação, as primeiras interações, os primeiros prompts que você colocou, por exemplo? Criar um texto para a rede social da empresa X sobre tal tema. Isso. O Luca... É coisa que a gente perdia muito tempo. Isso, para criar, né? Para criar. O Luca, por exemplo, que tem 10 anos, ele pediu para eu perguntar assim, qual que eram as origens do buraco negro. Ou se existia buraco negro e buraco branco. Então, com 10 anos? Com 10 anos. Incrível. Luca? O Luca. Parabéns, Luca. É inteligentíssimo. Parabéns. É um tema que eu adoro. É fora da curva. E ele... então, estou dizendo, uma experiência de uma criança de 10 anos. Né? São perguntas sobre o universo ou questões ali que ela tem a imaginação. O Lorenzo, só para seguir esse exemplo, tem 12 anos e ele fala para mim que ele usa IA todo dia. Uma criança de 12 anos que usa IA para tanto tirar dúvidas, perguntar sobre coisas da escola, enfim. E a minha esposa usa muito também o trabalho dela, ela é DJ. Então ela usa para poder gerar, ajudá-la com temas, por exemplo, de redes sociais. Então assim, tem muitas... Gerar conteúdo, né? Isso, para gerar conteúdo. Então existem muitas aplicabilidades, né? O que hoje, e agora eu vou falar como Globals, o que a Globals olha para isso, né? Como que a gente olha para isso? O que a Global faz? Antes da IA, peraí. Vamos lá. A Globals é uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas, soluções digitais. Porque se a gente falar da IA, o que faz, a gente sem saber. Isso. Então, assim, se você pegar o seu celular e olhar os aplicativos, tudo que tem no seu celular, a Globals tem capacidade de desenvolver. Então, sendo software, uma solução web ou um aplicativo, a Globals consegue desenvolver. E isso eu estou falando para exemplificar na questão de visual, né? Uma coisa que a gente consegue ver.
mas nós também desenvolvemos integrações entre esses sistemas. APIs, então, o que tange desenvolvimento de soluções digitais, a Globals consegue fazer. Muito bom. Então, é isso que a gente atua. E dentro do desenvolvimento de soluções, e eu vou fazer uma comparação com uma casa agora, né? Vamos pensar que o desenvolvimento da solução digital seja a construção de uma casa. A Globals, ela não só trabalha na construção da solução, na construção da casa, mas trabalha também no planejamento. Então, desde a concepção de uma ideia até a prototipação, o desenvolvimento da ideia, toda essa esteira de desenvolvimento a gente atua. Até colocar o telhado. Até colocar o telhado, exatamente. Legal. Até automatizar a casa. Até automatizar a casa, sensacional. É. E a aplicação da IA? E daí, assim, a gente usa IA no dia a dia, a gente usa IA para acelerar o processo de desenvolvimento. Ó, diferencial aí, ó, já aumenta ou diminui, né, o prazo de entrega do produto. Isso. Show. Porque, assim, no fim das contas, a gente trabalha por hora, né? Nós somos uma empresa de serviço que a gente no final, a gente comercializa a hora. Correto. Então, ou seja, quanto menos horas nós gastarmos para desenvolver algo para o nosso cliente, menos ele vai pagar. Investir. Então, tempo para nós é uma moeda cara. Então, a IA nos ajudou a economizar tempo. E ajudou o cliente a economizar também. Exatamente. Dinheiro também. Exatamente. Show demais. Outro ponto que a IA também nos ajudou é evitar o telefone sem fio. O que acontecia antes? Eu sou comercial, eu ia conversar com o cliente e ele me passava a demanda dele. E a demanda do cliente, quando chega, você tem que fazer uma tradução para mostrar para o técnico. Se você chega com a demanda do cliente nua e crua, às vezes o técnico ele não consegue compreender alguns detalhes. Então, um pouco do meu papel também é um tradutor, né? Chegar para o cliente e falar assim, olha, qual que é a sua dor hoje? O que está acontecendo? Por que você me procurou? Ou por que há uma oportunidade dentro da sua empresa? Me fala um pouco qual é a dor que você está passando. Ele vai me falar a dor. Às vezes o cliente ele traz uma hipótese de solução, que não necessariamente será a solução da dor dele. Acaba entrando numa consultoria sua Isso, pra ele. Então, existe uma consultoria que acontece desde o começo da venda. Sim. É uma consultoria de tecnologia para que a gente possa identificar exatamente qual é a solução. E daí, Thiago, eu me refiro a um estilista mesmo. Eu pego as medidas e faço uma roupa, uma camisa que sirva adequadamente para você, diante das suas necessidades. Eu passo mais calor, então o algodão tem que ser um algodão mais específico, enfim. Então, existe um trabalho de estilista para identificar. E esse trabalho de estilista, falando agora um pouco do nosso processo de vendas, tudo começa com a análise detalhada daquilo que o cliente tem como dor. E essa análise, às vezes, quando eu ia levar isso para o time técnico, escapava um pouco de informação. Correto. Aí então, vem o telefone mudo, né? Como? O telefone sem fio, perdão. Isso, daí vem o telefone sem fio. E como que a IA ajudou a gente nesse processo? A gente hoje grava as reuniões com o cliente e essa IA transcreve a reunião e eu consigo, inclusive, pesquisar nesse texto que ela transcreveu, eu consigo pesquisar qual momento o cliente falou das dores. Isso você diz por exemplo, Google Meet, Zoom? Isso, por exemplo em ferramentas assim. Né? Isso, e por exemplo, outra aplicação da IA, na análise de números. Eu vou começar uma frase, vamos ver se você consegue completar. Que medo. Marketing sem números não é marketing. Não é marketing. Marketing precisa ter números. Se você está fazendo marketing na sua empresa e você não tem números, contrate o Thiago, que eu sei que você trabalha com números. Trabalho. Uma frase que eu falei ontem, 5 horas da tarde, para um cliente meu, proprietário de uma autoescola em Santa Bárbara do Oeste.
tava falando lá que ele quer ver, né, eu tava fazendo na minha conta, na minha BM, pra não vincular na dele lá, mas aí ele falou que queria ver os números. Eu falei, então tem que criar uma BM sua, né? Aí eu falei, empresário só quer ver números, só, né, entre 200 mil aspas, empresário quer ver números. Ele precisa ver números. Precisa ver números. Para tomar decisão. Onde está dando certo? Eu fiz um outdoor, fiz um no mês, simultâneo. Um outdoor, campanha no Google, campanha no Facebook, e Facebook eu digo no Meta. E no LinkedIn. Preciso ver números. Investi R$1.000 em cada. Qual que não deu resultado? Outdoor não deu resultado? R$1.000. E onde deu mais? No Meta? Pega esses R$1.000 e converte para lá. Agora imagina centenas de campanhas. Então. Quando você tem que analisar. Exatamente. Então, a IA, ela ajuda a Globals a analisar números também. Isso é muito assertivo. Veja que eu estava falando da frase do César Gon, né, de como ele explicou a entrada da IA. Ele falou que existiu uma primeira fase, que foi uma fase de descoberta. Correto. Daí nós estamos saindo dessa primeira fase de descoberta e nós entramos numa segunda fase, que é uma fase onde a gente está usando a IA para otimizar de fato o nosso trabalho. Principalmente o trabalho que é um trabalho que você, às vezes repetitivo, às vezes um trabalho de muitos números. Então ela otimiza isso. E a Globals usa a IA para otimizar números também, né, para a gente poder tomar decisão. Quanto mais informação você tem, mais fácil a sua tomada de decisão. Correto. Uma decisão mais assertiva você vai conseguir tomar. Os números ajudam na tomada de decisão. E a IA ajuda a lidar com números, né, com grandes volumes de dados. Então, existem essas aplicabilidades que a gente usa dentro da Globals. Existem outras aplicabilidades de IA que a gente usou em clientes, em projetos. Né? Tá. Vou destacar um. Esse projeto... Deixa eu tomar água. Vamos junto. Tá gravando aqui ainda? Está. Bom. Vou falar então sobre um projeto que a Globals aplicou IA. E cara, é muito legal, porque assim, a tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente recebe algum cliente que está querendo fazer um aplicativo, ele sempre foca muito, normalmente, ele foca muito na tecnologia. Mas a tecnologia vai ser um meio para ele alcançar alguma coisa. Correto, Vou dar o exemplo desse. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, eu tenho um prego que eu tenho que colocar aqui, né? Essa mesa aqui, por exemplo, para fazer esses cortes. Eu posso cortar essa mesa com um serrote, posso cortar ela numa máquina laser. Vai ser muito mais preciso, rápido, assertivo. Então, a IA, ou a tecnologia em si, ela é um meio. Ela é uma forma que você vai conseguir fazer algo melhor ou conseguir fazer algo que você não conseguia fazer antes, né? E daí, nesse caso, desse projeto, o que acontece? É um projeto para ensinar pessoas a falarem inglês. Nossa, Vini, mas, pô, isso aí já é uma commodity, né? Há muitos e muitos anos, as escolas já aperfeiçoaram formas de eficientes de se falar inglês. Mas e se eu disser para você que foi colocado uma IA, e assim, não só uma IA como o ChatGPT, mas IAs também de voz, IAs de vídeo, foi feito um conjunto de IAs para analisar o uso do inglês, né? Na verdade, estruturar o ensino do inglês para que você consiga aprender inglês mais rápido. Então, isso é um app? É um app que você abre e você tem uma pessoa que você conversa como se fosse uma professora, vamos colocar assim, e você consegue aprender inglês com ela. Tirar dúvidas, conversar, ser um psicólogo. Isso, ele consegue interpretar aquilo que você fala, mesmo que seja com sotaques, mesmo que seja com gírias, ele interpreta aquilo que você fala e conversa com você, te responde, te ensina. E isso eu estou falando para ensinar inglês, mas você já levantou uma outra bola aí.
Um psicólogo, por exemplo. Eu não sei até que ponto de moral que seria ter um psicólogo IA, né? Não vou entrar nem nesse mérito, mas é possível você usar uma ferramenta dessa Para bater um papo. Para bater um papo. Vamos... Exatamente. Quero bater um papo. Outro uso sensacional dessa tecnologia. Lembra que a gente está falando de um app onde você abre e tem uma pessoa conversando com você e essa pessoa é uma IA, na verdade, né? Você pode usar esse mecanismo, por exemplo, para colocar num sistema de onboard de novos clientes dentro de um banco digital. Sensacional. Então você tem um app, por exemplo, de banco digital e assim, o onboard de novos clientes é uma dor em bancos, né? Nós atuamos com bancos, eu tenho clientes que são bancos digitais e a gente é desse meio e conhece muito bem essas dores. E existe uma dor que é a entrada de novos clientes. Se o seu app, Thiago, for um app feio, um app que seja difícil tenho que preencher muita coisa para me cadastrar. Lento. Cara, você vai perder o usuário. Com certeza. Porque hoje os usuários, eles não querem atrito. Eles querem conseguir entrar no seu software, eles querem conseguir logar no seu software com o mínimo de atrito possível. Se você tiver um pouco de atrito, o nível de paciência dele vai ser o nível muito baixinho, ele não vai ter paciência, ele vai sair e vai... apps que não utilizam, você apaga. O próprio iPhone e o Android também faz isso, ele avisa os apps que você menos está usando para você apagar. Então, há uma briga muito grande no ramo de construção de aplicativo, que é como fazer para reter o cliente. Então, você colocar uma IA nesse ponto, que é um ponto que o cliente tem dificuldade para entrar, então ao invés de você vai abrir o aplicativo, ao invés de você ter um campo para você digitar o nome, ela vai perguntar, qual é o seu nome? Daí você vai falar e vai escrever, sem você precisar escrever. Interação, né? Dinâmica. Uma interação dinâmica. Qual é a sua data de nascimento? Por favor, posicione a câmera para eu tirar uma foto. Né? Daí já faz o birô ali, o compliance para a entrada dele. Sim. Então, a IA ela facilita muito, né? Ela facilita muito e você tem milhões, ou pelo menos centenas de IAs no mercado e você consegue usá-las em diversas ocasiões. Sobre a interação aí que você falou, né? Quando eu desenvolvia site lá atrás, era aquele monte de informação, formulário daqui, formulário de lá. Hoje não, hoje a gente já validou, né? Nós validamos que é um botão do WhatsApp fixo, é um formulário lá que não vai nem ser preenchido. Em um mês aí, poucos formulários, mas o clique para o WhatsApp é muito. E nada de encheção de linguiça, que antes tinha muito. Uhum. Agora é o básico, é o que a empresa faz, o botão do WhatsApp, as call to action lá, e só. O povo não tem mais paciência, porque tem muita informação, né? Rede social. Ninguém tem mais tempo. Vamos colocar assim. Ninguém tem tempo, ninguém tem paciência. Então, se você tem um processo muito oneroso para adquirir aquele lead, você vai perder ele. Você vai ter abandono de carrinho, abandono de formulário de compra, enfim. Então, usar IA para interagir com o usuário é muito inteligente em vários pontos de vista, né? Enfim, é uma aplicabilidade nesse sentido. Então, e assim, para onde a gente está indo, né? Eu falei o que a gente atua hoje, o que a Globals usa IA hoje. Usa internamente e usa para clientes, em projetos. Para onde a gente está olhando, né? Imagina, por exemplo, que você tem diversas IAs disponíveis no mercado, como eu estava falando. Para fazer esse projeto, que eu citei para você... Do inglês? Do inglês, você utiliza várias IAs. Você tem que utilizar a IA, primeiro, de identificação de voz, depois a IA de texto para traduzir, depois você precisa mandar esse texto
para ser transformado em voz. Daí você precisa ter um vídeo que vai ter uma mudança facial para interpretar aquela voz e fazer os movimentos como se estivesse falando. Então, são várias IAs interligadas num projeto só. No que rápido tem que ser. Em tempo real. Então. Imagina que se você pode ter toda essa ideia de arquitetura, construir a ferramenta. Se a IA demorar para falar, você já perdeu o cara. Adeus. Tem que ser na hora, bate pronto. Então, hoje nós estamos numa fase, e a IA vem se desenvolvendo, vem avançando muito rápido. Imagina daqui 5 anos. Eu fico pensando, e daqui 5 anos? Como que vai estar isso aí? Pois é. Então, daqui 5 anos a gente vai ter um cenário onde a autonomia da IA vai ser gigantesco. Ela vai assumir papéis, vai ser agentes em alguns locais que vai fazer o trabalho muito melhor do que o humano, por exemplo. Enfim, a tecnologia, quando ela é colocada como meio, como eu estava falando no começo, você entende muito melhor o que vai ser entregue para o cliente. E assim, você há de concordar comigo, hoje o marketing, ele coloca o cliente, ele olha muito mais para o cliente do que para o produto em si. Sim. Né? Quando você olha para o cliente, você consegue ver melhor a dor dele, ou melhor a necessidade dele, e daí você consegue melhorar a sua solução para encaixar na necessidade do cliente. Exatamente. Se você vende algo, e isso a gente evita ao máximo fazer na Globals, que é vender algo que o cliente não precise tanto assim. Porque se você vende algo que não se encaixa com a necessidade dele, ele vai, uma hora ou outra, ele vai perceber isso e ele vai virar um detrator. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Então, eu prefiro muito mais não vender, não ter uma venda errada, do que tentar vender a qualquer custo e depois o cliente descobrir, pô, o Vini não analisou direito a situação e me vendeu algo que eu não preciso tanto assim. Então, a gente evita muito esse cenário. Então, olha muito para o cliente e a IA, quando você usa ela em projetos, é justamente para trazer uma experiência melhor. E sobre a organização lá, quais são os passos para poder fechar um projeto com a Globals? Você vai, você atende? É assim, ó, nós temos uma jornada de compra hoje. Isso, exato. E essa jornada de compra, ela levou alguns anos para ser construída e eu tenho certeza que a gente vai melhorá-la assim, durante os próximos anos. Aperfeiçoá-la, exatamente. Como eu falei para você, a nossa venda ela é muito consultiva. Eu preciso consultar muito o cliente, fazer perguntas para ele. É uma venda longa. É uma venda longa. Hoje eu tenho um ciclo de venda que vai de 4 a 6 meses, mais ou menos, para finalizar uma venda. Desde o oi até o martelo. Isso. Desde a primeira batida na porta até o fechamento do contrato. Existem vendas que acontecem com menos tempo. Às vezes são clientes que têm uma maturidade tecnológica maior, então ele chega com o projeto dele com um pouco mais de especificidade, então ele especifica um pouco mais, quando ele chega, a gente consegue fazer a venda com um pouco menos de tempo. Mas é uma venda consultiva, então a gente primeiro analisa a necessidade do cliente, depois eu trago essa análise para dentro de casa, para dentro da Globals, daí eu junto um time técnico, e esse time técnico eu tenho tanto a posição do Tech Lead, que é um cara extremamente técnico, para olhar para o projeto a nível de arquitetura, por exemplo, e quais são as tecnologias adequadas para aquele projeto. Porque assim, a gente não tem uma linguagem só de programação lá dentro. Eu não trabalho só com um tipo de tecnologia. Eu atendo o mercado, nós somos agnósticos à tecnologia, ou seja, eu atendo o mercado com quase toda a tecnologia, né, disponível. Por que isso? Porque a gente, desde o começo da empresa, e eu falo isso como diretor comercial, eu prospecto novos negócios, o meu papel lá dentro é encontrar novos meios de gerar negócios. Então, assim como eu prospecto clientes, a Pamela prospecta colaboradores.
Então ela entrevista muitos colaboradores, principalmente no começo da empresa, ainda sem projetos, mas a fim de conhecer mesmo as pessoas, e a gente montou um banco de talentos bem extenso. Então eu consigo pescar tecnologias, diversas tecnologias, porque eu tenho esse banco de talentos, então isso me ajuda. Então quando eu faço essa análise e trago para dentro de casa, só para fechar essa ideia de jornada, a minha equipe técnica faz uma análise técnica, a gente chega num determinado número de horas, baseado naquele escopo que o cliente trouxe, e daí eu retorno para o cliente para iniciar a fase de negociação. E essa negociação não é uma negociação especificamente de preço, mas é uma negociação mesmo de escopo, porque o escopo determina o tempo do projeto. Positivo. Então a gente faz esse ajuste e daí a venda acontece. Legal. Aqui na agência, a minha meta para 2025 é gerar valor na marca. Você fala um trabalho de branding? De branding, total. Rádio, o que for necessário para reconhecimento de marca. Que até então a gente não fazia esse trabalho. Mas agora, a partir de 2025 inteiro, não vai nem ser aquisição de novos clientes. Nossa meta. Manter o que tem com excelência e qualidade e fazer um trabalho de branding fora do normal. Tá? Nível sul e sudeste. Legal. Quero saber da Globals. Qual que é a projeção para 2025? Se juntar com 2026 também? É assim, ó, nós temos um planejamento. Quando a gente abriu a Globals, desde o D0, nós temos um planejamento relativamente claro para os primeiros 5 anos da empresa. Tendo em consideração que os primeiros 5 anos são anos extremamente importantes para você consolidar a marca, muitas empresas morrem nessa fase. Muitas. Então a gente... Até antes, com 2 anos, né, tem um dado do Sebrae aí que fala da morte das empresas com 2 anos, com até 2 anos. Então a gente tem um plano bem estabelecido para a Globals nos primeiros 5 anos. No primeiro ano, nós tateamos muito o mercado para descobrir, por exemplo, quem de fato era nosso cliente, qual era exatamente o produto que eu deveria oferecer. Então a gente fez testes de produto no começo para chegar num certo produto ideal, vamos colocar assim, e esse produto ideal é um produto que muda, porque a necessidade do cliente muda, então você tem que trazer essa mudança também para o produto. Então, esses anos, a empresa tem 3 anos. Então, nesses 3 primeiros anos, a gente trabalhou muito a ideia de adaptar o produto, de trazer um produto que realmente calçasse o cliente da melhor forma possível e que demonstrasse valor nos primeiros meses. Porque software são contratos, né? Contratos de 1 ano, 2 anos. E gerar valor logo no começo é importante. E o que a gente descobriu, né, nessa jornada da Globals? Que um dos canais de aquisição, cara, isso é legal. Um dos canais de aquisição que mais deram certo é o canal de aquisição de parceiro. Ou seja, existe um termo chamado Land and Expensive, enfim, não me lembro agora certinho a pronúncia, mas que se refere a quando você se estabelece e depois você cresce. Então você pousa e depois você expande. Arruma a casa. Isso. E daí, o que significa isso dentro da estratégia de parceiros da Globals? Quando a Globals ela consegue, ela encontra um parceiro que entenda o propósito, que ele entenda os impactos positivos que a gente quer gerar dentro das empresas, inclusive com o aumento da receita, a gente foca muito nisso, com o aumento da receita do nosso cliente. Quando o parceiro entende isso, os primeiros trabalhos são trabalhos para ganhar confiança, vamos colocar assim. Parceiros que você diz é a sua rede de network? Pode ser, pode ser rede de network, mas normalmente empresas de tecnologia. Tá. Hoje, a Globals ela funciona como cozinha para muitas empresas. O que significa isso? A empresa absorve o projeto, então ela vendeu o projeto,
Vendeu CRM, um projeto de construção de CRM, ou ela vendeu um projeto de construção de algum app, por exemplo, e ela usa a Globals para desenvolver. Então o nosso processo, a gente criou um processo de trabalho transparente, ao ponto que o nosso parceiro consegue vender o nosso serviço, acompanhar a execução desse serviço e entregar esse serviço para o cliente dele, por exemplo. Então esse parceiro serve como um polo de venda? Um polo de venda, exatamente. Ele absorve a venda e a Globals, ela veste a camisa desse parceiro e a gente trabalha ali, um termo popular, a gente trabalha como cozinha. Sim. Então isso dá muito certo. Então eu vejo essa posição como parceiro, até para definir o que a gente entende de parceiro, e um outro tipo de parceiro é o parceiro que indica. Então esse parceiro, por exemplo, ele pode ser uma empresa de tecnologia que já está dentro de bancos ou dentro de indústrias, por exemplo, que é um outro tipo de segmento que a gente atua, e ele está já dentro desse lugar e ele fica sabendo de um projeto, de uma demanda e fala, olha, eu tenho uma equipe legal para indicar para vocês. Ele fala isso para o cliente dele e ele indica a Globals e daí a gente pode trabalhar com um sistema de bonificação ou de comissão, enfim. Existe um programa já formatado nesse sentido. Então, agora respondendo a sua pergunta, o que a gente está olhando para 2025? Eu busco principalmente aumentar o meu leque de parceiros. Então, eu frequentemente, dia a dia, venho olhando para esse programa de parceria e pensando assim, bom, como que eu posso melhorar esse programa para o meu parceiro ter uma visibilidade melhor, para o meu parceiro ter um ganho melhor, para o meu parceiro sentir mais confiança, como eu posso melhorar o meu processo ao ponto de ser mais transparente. Então hoje, a Globals, ela inclusive segue uma metodologia Agile, que é uma metodologia que você tem um Scrum Master, e esse Scrum Master ele segue ritos de dailies e de retros, enfim, são reuniões que mostram como está a saúde daquele projeto. Como está o caminhar do desenvolvimento daquele projeto. Isso acontece mensalmente? Isso acontece diariamente. Diariamente. Porque há muitas nuances, há muitos acontecimentos que podem ser um alerta quando se trata de desenvolvimento de software. É verdade. Ó, Thiago, é um tempo perdido, né? Tem que refazer tudo que... Quantas pessoas cabem nessa mesa? 4 pessoas. 4 pessoas. Se você contratar 4 devs e colocar nessa mesa aqui, vai gerar código de programação? Eles vão codar? Vão conseguir codar. Você coloca 4 desenvolvedores aqui e você consegue codar. Mas o que acontece? 60%, 70% do software é especificação, é gestão. Não é digitar código. Digitar código é importante pra caramba, é muito importante. Mas, o esqueleto, né? É o esqueleto, mas não é só isso. Hoje, para você desenvolver um software, você precisa ter a gestão do projeto. Você precisa organizar esses programadores. Você precisa escrever aquilo que ele vai falar. Enfim, definir os épicos, escrever as histórias, para depois ele codar. Então a gente se preocupa com a gestão do projeto e não só com a parte de código, entende? Então, o parceiro que vê isso, ele olha isso com muito bons olhos, né? E isso traz uma confiança muito grande. Então a gente sempre tenta melhorar isso para trazer uma transparência para o parceiro sentir confiança na Globals e falar assim, pô, vou fechar. E a gente cresceu esse ano 2024, a gente cresceu fazendo isso. Então, o 2025, o que eu espero é justamente crescer mais ainda nesse aspecto. Tá? Aperfeiçoar o seu 2024. Aperfeiçoar o meu 2024. Nós atendemos bancos e a segurança para banco é algo primordial. Você não consegue atender um banco se você não tiver um background de segurança muito grande. Então a gente veio se aperfeiçoando nos primeiros anos, a gente se preparou para atender bancos, não é essa a única vertente, a gente atende também a área da saúde, a gente atende também a indústria, mas e vou citá-lo novamente, né, o meu sócio, ele foi arquiteto de um aplicativo muito importante, do Itaúcard. Tem um know-how, então. Então ele tem um know-how gigante, né, de ter trabalhado em empresas grandes, ter
participado de projetos grandes, então ele traz um know-how voltado para a área financeira, para o setor financeiro muito grande. Então a gente buscamos em 2025 expandir a empresa nessas verticais. Muito bom, Vinícius. A gente tem que finalizar. Quero dar a palavra para você aí, seu tempo livre. Legal. Agradecer, pelo amor de Deus. Amo demais de paixão o Vinícius. Ele é incrível, é um vendedor nato, sensacional, inteligentíssimo. Obrigado por ter vindo aqui. Palavras suas. Legal. Tiago, muito obrigado por esse espaço. Como eu falei, eu gostei muito dessa iniciativa. Eu admiro muito você como ser humano, que você é um cara super acolhedor, um cara que... o que eu precisei de você até hoje, cara, você sempre arrumou uma forma de me ajudar naquilo que estava dentro do seu alcance. Então, te agradeço muito por isso. Parabéns pelo espaço. Desejo muito sucesso. Você é um cara que é muito focado nas coisas que você quer, então tenho certeza que você vai longe, tá? Vou aproveitar esse último... Eu guardei uma frase, inclusive, para falar aqui. E eu vou aproveitar esse último minutinho. Então, para finalizar, eu falei bastante de tecnologia, do meu trabalho, mas eu quero aproveitar esse último minutinho para falar, vou falar uma frase estoica de Marco Aurélio. O estoicismo é algo que me ajudou muito a olhar para o hoje, a estar presente no dia de hoje, me ajudou muito a entender que nem o ontem e nem o amanhã existem. O que existe é o hoje, é o agora, né? Essa frase a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Então, cuidar do pensamento, e a gente começou o podcast falando sobre paz, cuidar do pensamento é cuidar para que a sua vida seja uma vida boa. Então, se os seus pensamentos forem maus, sua vida vai ser mal. Se os seus pensamentos forem bons, a sua vida vai ser boa. E focar no hoje, focar no presente, focar no que está acontecendo agora e conseguir ter um olhar positivo para o que está acontecendo agora, eu acredito que seja uma chave assim de sucesso. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado a você por ter Até a próxima. aceitado aqui. Deus abençoe você, sua família, sua empresa e todos os seus projetos. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu.